Ela foi demitida por levar sua filha para o trabalho, até que o novo CEO milionário entrou e disse algo que mudaria sua vida para sempre. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. Imara, a voz firme de Elvira, sua chefe, soou bem ao lado de sua mesa, fazendo com que o coração de Imara desse um salto doloroso no peito. O murmúrio do escritório parou no mesmo instante. Todos os sons, o teclar nos computadores, o zumbido do ar-condicionado, as conversas baixas, tudo desapareceu. Imara ergueu os olhos lentamente da tela do computador para encarar a mulher alta e de expressão severa, parada como uma estátua ao seu lado. Elvira não olhava para ela, mas para o canto da sala, onde Ayana, a filha de Imara, de apenas 5 anos, dormia febril em uma cadeira. O que sua filha está fazendo aqui? A pergunta de Elvira foi baixa, mas clara o suficiente para que todos ao redor pudessem ouvir. A vergonha subiu pelo rosto de Imara, esquentando suas bochechas. Ela sentia os olhares de seus colegas, mesmo que ninguém a encarasse diretamente. Dona Elvira, por favor, me desculpe. Começou Imara, a voz trêmula, quase um sussurro. A Ayana acordou muito doente, com febre alta. A creche não a aceitou e eu não tenho ninguém, absolutamente ninguém, com quem deixar. Eu prometo que ela não vai incomodar. Eu não quero saber dos seus problemas pessoais, interrompeu Elvira, a voz ainda mais dura. Este é um local de trabalho. Nós temos regras aqui, e uma delas é que este ambiente é exclusivamente para funcionários. Você quebrou essa regra. Foi uma emergência. Eu não podia perder o dia, preciso muito deste emprego. Foi só por hoje, não vai se repetir. Imara olhava para sua chefe com desespero, implorando com os olhos por um pouco de compreensão, um pingo de humanidade. Mas o rosto de Elvira permaneceu fechado, indiferente. Você tem razão. Não vai se repetir, disse Elvira, e então ela finalmente olhou para Imara, seus olhos frios como 2 pedras de gelo. Porque você está demitida. Pegue suas coisas, pegue sua filha e saia da minha empresa. Agora, demitida, ali, na frente de todos. A humilhação era tão intensa que Imara sentiu o ar faltar em seus pulmões. Ela ficou paralisada, olhando para o rosto de sua, agora ex-chefe, incapaz de formular uma resposta. Elvira não esperou por uma. Apenas se virou com seus sapatos de salto, fazendo um barulho seco no piso, e voltou para sua sala de vidro, fechando a porta atrás de si. O mundo de Imara pareceu desabar. Ela continuou sentada, sentindo o peso de dezenas de olhares sobre ela. Ninguém disse uma palavra, ninguém se moveu para ajudar, eram apenas espectadores de sua desgraça. Com as mãos tremendo tanto que mal conseguia controlá-las, ela começou a juntar suas poucas coisas. A caneca com seu nome, uma foto de Ayana sorrindo que ficava presa no monitor e seu casaco. Cada objeto parecia pesar 1 tonelada. Colocou tudo dentro de sua bolsa de forma desajeitada. Então caminhou até sua filha. Com o coração partido, tocou o ombro quente da menina. Amor, acorda. Nós já vamos para casa. Ayana abriu os olhinhos, confusa. Já, mamãe, eu ainda estou com sono. Eu sei, meu anjo, mas precisamos ir. Vem. Imara ajudou a filha a descer da cadeira, pegou sua pequena mochila rosa e a segurou firme pela mão. A caminhada até a porta de saída pareceu ter quilômetros de distância. Ela manteve a cabeça baixa, sentindo o rosto queimar, sem coragem para encarar as pessoas que até poucos minutos atrás eram seus colegas. Ao empurrar a pesada porta de vidro, um som forte a surpreendeu. Era o barulho de uma chuva intensa que havia começado a cair. O céu de São Paulo estava escuro, despejando um verdadeiro temporal sobre a cidade. Elas não tinham um guarda-chuva. O vento frio soprou, fazendo Ayana tremer. Sem hesitar, Imara tirou o próprio casaco, a única peça que a protegia do frio,
e o colocou sobre os ombros e a cabeça da filha, tentando protegê-la o máximo possível. Vem, fica pertinho da mamãe, disse ela, a voz embargada. Abraçando o corpo pequeno e quente de Ayana, Imara deu o primeiro passo para fora, entrando direto na tempestade. A chuva gelada encharcou seu cabelo e sua blusa em segundos, mas ela mal sentiu. A única coisa que importava era proteger sua filha enquanto as duas eram engolidas pela agitação e pela água que caía sem parar, completamente sozinhas no meio da tarde cinzenta. Elas correram o quarteirão até o ponto de ônibus, mas quando chegaram, o abrigo de metal oferecia pouca proteção contra o vento que soprava a água por todos os lados. Finalmente, o ônibus apareceu. Subiram com dificuldade. Imara pagou as 2 passagens com as poucas moedas que tinha na bolsa, sentindo os olhares dos outros passageiros sobre elas. Ninguém dizia nada, mas ela via a pena e o julgamento em seus rostos. Encontrou 2 assentos vazios no fundo e se sentou, puxando Ayana para seu colo. A menina tremia de frio. Mamãe, estou com frio, sussurrou Ayana, o rostinho pálido contra o peito de Imara. Eu sei, meu amor, tenta dormir um pouco. Quando chegarmos em casa, vou te dar um banho bem quentinho e você vai ficar melhor. Imara afagava o cabelo molhado da filha enquanto o ônibus balançava pelas ruas alagadas de São Paulo. A humilhação da demissão ainda queimava em seu peito. O rosto de Elvira, frio e indiferente, não saía de sua cabeça. Quando finalmente desceram em sua parada, a chuva tinha diminuído para uma garoa fina, mas o frio continuava cortante. A caminhada até a pequena kitnet onde moravam, nos fundos de um sobrado antigo, foi rápida. Imara abriu a porta e o cheiro familiar de seu lar a acolheu. A primeira coisa que fez foi cuidar de Ayana. Preparou um banho morno na pequena banheira de plástico e, enquanto a filha estava na água, separou as roupas mais quentes que ela tinha. Deu a última dose do xarope para a tosse e a colocou na cama, enrolada em 2 cobertores. Mamãe, conta uma história, pediu Ayana, a voz sonolenta. Claro, meu amor. Imara sentou-se na beirada da cama e começou a inventar uma história sobre uma estrela corajosa que viajava pelo céu. Em poucos minutos, a respiração de Ayana ficou profunda e regular. Ela tinha adormecido. Com a filha finalmente descansando, Imara sentiu o peso do mundo desabar sobre seus ombros. O cansaço era tão grande que seu corpo todo doía. Ela foi até a pequena mesa na cozinha e olhou para a pilha de papéis que estava ali. 3 contas de luz atrasadas, um aviso de corte de água e, o pior de todos, um bilhete do proprietário do imóvel, lembrando que o aluguel estava vencido há 10 dias. Ela se sentou, pegando a conta de aluguel. O valor de R$850 parecia uma fortuna inalcançável. Como? Como ela iria pagar aquilo agora? O dinheiro da rescisão mal daria para cobrir o aluguel e as contas mais urgentes, e depois não haveria nada. O desespero começou a subir por sua garganta, um nó apertado e amargo. Sozinha, ela estava terrivelmente sozinha. Não tinha mãe, nem pai, nem irmãos a quem pedir ajuda. Sua família era ela e Ayana. Ninguém mais. Olhou para o telefone celular sobre a mesa, mas não havia nenhum nome em sua lista de contatos para o qual pudesse ligar e desabafar ou pedir socorro. O isolamento era uma parede grossa e alta ao seu redor. Ela sentia medo. Medo de não conseguir comprar o remédio para a próxima crise de bronquite de Ayana. Medo de abrir a geladeira e não ter o que dar para sua filha comer. Medo de chegarem um dia e encontrarem a porta fechada com uma nova fechadura. O medo de falhar, de não ser o suficiente para proteger a única pessoa que tinha no mundo. Lágrimas silenciosas começaram a rolar por seu rosto. Ela chorou sem fazer barulho, para não acordar a filha. Chorou pela injustiça, pela falta de opção, pelo futuro incerto que se estendia à sua frente como uma estrada escura e sem fim.
Ali, na quietude de sua pequena casa, com o som da chuva ainda caindo lá fora, Imara se permitiu sentir toda a dor. Mas enquanto olhava para o rosto sereno de Ayana dormindo, uma pequena chama de teimosia se acendeu dentro dela. Ela não podia desistir. Por sua filha, ela precisava encontrar força. Limpou as lágrimas com as costas da mão e respirou fundo. Amanhã seria um novo dia, um dia para lutar. A manhã seguinte começou com uma determinação forçada. Imara acordou antes do sol nascer, o corpo ainda dolorido pelo cansaço e pela noite mal dormida, mas com a imagem da filha em sua mente. Ela olhou para Ayana, que dormia tranquilamente, e soube que não tinha o direito de fraquejar. Levantou-se em silêncio e preparou o pouco que tinham para o café da manhã. Pão com margarina e um copo de leite para a filha. Para si, guardou apenas um café fraco. Enquanto comiam, ela tentava parecer animada. Hoje nós vamos passear bastante, filha. A mamãe vai procurar um emprego novo. E você vai comigo. Um emprego legal, mamãe? Perguntou Ayana, com a inocência de seus 5 anos. Sim, meu amor. Um emprego muito legal, mas a realidade das ruas de São Paulo era dura e indiferente. Por uma semana inteira, Imara andou sem parar. Deixou currículos em lojas, lanchonetes, escritórios de contabilidade e em qualquer lugar que tivesse uma placa de precisa-se. Com Ayana pela mão, ela enfrentava ônibus lotados e longas caminhadas sob o sol. A maioria dos lugares nem sequer a recebia. Em outros, a conversa acabava rápido. Em uma pequena loja de roupas no Brás, a gerente pareceu interessada, até chegar na pergunta decisiva. No seu currículo, diz que seu último emprego foi em um escritório. Por que você saiu? Imara sentiu um frio na barriga. Ela já havia tentado mentir, dizer que o contrato era temporário, mas sua falta de jeito a entregava. Decidiu tentar uma versão da verdade. Eu precisei sair por um problema pessoal. Minha filha ficou doente e eu não tive com quem deixar. A mulher olhou de Mara para Ayana, que estava sentada em uma cadeira no canto, desenhando em um pedaço de papel. A expressão da gerente mudou. Entendi. Bom, nós precisamos de alguém com disponibilidade total de horário, sem imprevistos. Qualquer coisa, nós entramos em contato. E Mara sabia o que aquelas palavras significavam. Era um não. Agradeceu e saiu da loja, sentindo o peso de mais uma porta fechada. Os dias se transformaram em semanas. O dinheiro da rescisão, que já era pouco, acabou. A comida começou a faltar e Mara passou a comer apenas uma vez por dia para garantir que Ayana tivesse o suficiente. Certa noite, a tosse da filha voltou com mais força e Mara sabia que precisava comprar o remédio da bombinha de ar. Mas sua carteira estava vazia. Havia apenas 2 notas de R$2. Desesperada, ela revirou a kitnet inteira em busca de algo que pudesse vender. Não havia nada. Seus móveis eram velhos, seus eletrodomésticos emprestados. Foi então que seus olhos caíram sobre a pequena caixa de madeira que guardava em sua gaveta de roupas. Com as mãos trêmulas, ela a abriu. Lá dentro, sobre um pedaço de veludo gasto, estava um colar de ouro fino com um pequeno pingente de sol. Foi o único presente de valor que ganhou na vida, dado pelo pai de Ayana meses antes de ele desaparecer e abandoná-la, grávida. Era a última lembrança de um tempo em que ela acreditou que teria uma família. Ela segurou o colar na mão. Vender aquilo era como vender o último pedaço de um sonho antigo. Mas então ouviu a tosse da filha vindo do quarto. A decisão foi imediata. Não havia sonho mais importante do que a saúde de Ayana. No dia seguinte, entrou em uma loja de penhores no centro da cidade. O lugar era frio e silencioso. Entregou o colar ao homem atrás do balcão, que o examinou com uma lente pequena, sem nenhuma emoção. R$220, disse ele. E Mara sabia que valia muito mais, mas não tinha forças para discutir. Concordou.
Pegou o dinheiro e saiu da loja sentindo um vazio imenso, como se tivesse deixado uma parte de si mesma para trás. O dinheiro comprou o remédio e comida por mais alguns dias, mas não foi suficiente para o aluguel. 2 dias depois, o proprietário, seu Carlos, bateu em sua porta. Imara, boa tarde. Eu sinto muito, mas não dá mais para esperar. O aluguel está muito atrasado. Eu preciso do imóvel de volta. Seu Carlos, por favor, eu só preciso de mais alguns dias. Eu vou pagar, eu juro, implorou ela, as lágrimas surgindo em seus olhos. Você me disse isso na semana passada, minha filha. Eu também tenho minhas contas. Eu preciso que vocês saiam até o fim da tarde. O homem parecia sincero em seu pesar, mas sua decisão era final. E assim, naquela tarde cinzenta, Imara e Ayana foram despejadas. Com 2 sacolas grandes contendo todas as suas roupas e pertences, elas se viram sentadas na calçada, em frente ao portão que por tanto tempo foi a entrada de seu lar. Imara abraçou a filha com força, olhando para a rua movimentada, sem ter a menor ideia para onde ir ou o que fazer. Elas não tinham mais um teto sobre suas cabeças. As horas se arrastavam. Sentada na calçada fria, Imara segurava suas 2 sacolas de um lado e Ayana do outro, como se pudesse protegê-las do mundo inteiro apenas com seu abraço. O fluxo de pessoas voltando do trabalho foi diminuindo. As luzes das janelas dos apartamentos ao redor começaram a se acender e a rua foi ficando mais escura e silenciosa. O frio da noite começou a chegar, um frio úmido que entrava pelos ossos. Ayana, que até então tinha ficado quieta, olhou para a mãe com os olhos grandes e assustados. Mamãe, por que nós ainda estamos aqui? Eu quero ir para a nossa casa. O coração de Imara se apertou de tal forma que doeu. Ela forçou um sorriso que não sentia. A gente não vai voltar para aquela casa, meu amor. Nós vamos achar um lugar novo. Mas agora a gente precisa caminhar um pouco, está bem? Ela sabia que não podiam passar a noite ali. Eram 2 mulheres sozinhas, um alvo fácil na rua. Com um esforço enorme, ela se levantou, ajeitou as sacolas nos ombros e pegou a mão da filha. Então, elas começaram a andar sem rumo. A cada passo, o peso do que carregavam, tanto físico quanto emocional, parecia aumentar. Elas caminharam por ruas que Imara não conhecia, passando por prédios escuros e lojas fechadas. A exaustão de Ayana era visível. A menina mal conseguia andar e Imara a pegou no colo, o que tornou a caminhada ainda mais difícil. Depois do que pareceu uma eternidade, ela viu ao longe as luzes fortes de um posto de gasolina que funcionava 24 horas. Aquele brilho no meio da escuridão pareceu um sinal. Um lugar com gente, com uma loja de conveniência, talvez um lugar onde pudessem ao menos usar o banheiro e se sentar por alguns minutos sem serem notadas. Com as últimas forças que lhe restavam, ela caminhou naquela direção. Encontrou um banco de concreto um pouco afastado das bombas de combustível, perto da entrada da loja. Sentou-se ali, com Ayana adormecendo quase instantaneamente em seu colo. Imara a ajeitou da melhor forma que pôde, cobrindo-a com seu próprio casaco. Ela só queria fechar os olhos por um instante, mas o medo a mantinha alerta. Ela ficou ali por quase 1 hora, vendo os carros chegarem e partirem, as pessoas entrando e saindo da loja, até que uma mulher vestindo o uniforme do posto saiu da conveniência e veio em sua direção. O coração de Imara gelou. Tinha certeza de que seria expulsa. A mulher, que devia ter uns 30 e poucos anos e tinha um rosto cansado, mas olhos gentis, parou a uma pequena distância. Moça, está tudo bem por aqui? Precisa de alguma ajuda? Imara se encolheu, abraçando a filha com mais força. Está tudo bem. Nós só estamos descansando um pouco. Já vamos sair. A funcionária olhou para a Ayana, dormindo profundamente, e sua expressão se suavizou. Descansando? A essa hora da noite? Está muito frio aqui fora, principalmente para ela.
A preocupação genuína na voz daquela estranha foi o que quebrou a resistência de Imara. Ela estava cansada demais para mentir, para fingir que estava tudo bem. As lágrimas que ela segurou o dia todo finalmente vieram. Ela não soluçou, apenas deixou que escorressem por seu rosto em silêncio. Nós não temos para onde ir, ela admitiu, a voz baixa e rouca. A mulher, cujo crachá dizia Luma, pareceu pensar por um momento. Ela olhou para dentro da loja, para ter certeza de que ninguém estava prestando atenção, e então se aproximou mais. Escuta, eu não posso fazer muita coisa, meu chefe é muito rigoroso, mas vocês não podem de jeito nenhum passar a noite aqui fora. Venham comigo. Imara hesitou por um segundo, mas o olhar de Luma transmitia segurança. Ela se levantou com cuidado para não acordar Ayana e seguiu a mulher para os fundos da loja. Luma abriu uma porta com uma placa de acesso restrito e revelou um pequeno banheiro, simples, mas muito limpo. Podem ficar aqui esta noite. Eu sei que não é nada, mas pelo menos é um lugar fechado, quente e seguro. Ninguém vai entrar aqui. A porta tranca por dentro. Imara ficou sem palavras. Olhava da mulher para o pequeno espaço sem acreditar. Luma saiu por um instante e voltou com uma garrafa de água, 2 pacotes de biscoito e um cobertor grosso e cinza. Tome, para vocês. Eu saio do meu turno às 6 da manhã. É importante que vocês saiam um pouco antes disso, para o meu chefe não ver, está bem? Imara pegou as coisas, o coração transbordando de uma gratidão tão imensa que ela não conseguia expressar em palavras. Obrigada. Foi tudo o que conseguiu dizer, a voz embargada. Muito, muito obrigada. Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. A gente tem que se ajudar. Agora entrem e tranquem a porta. Luma deu um pequeno sorriso cansado e se retirou, fechando a porta suavemente. Imara a trancou, e pela primeira vez naquele dia terrível, sentiu seus ombros relaxarem. Ali, no chão frio de um banheiro de funcionários, ela arrumou o cobertor, deitou sua filha com cuidado e a cobriu. Ayana nem se mexeu. Imara sentou-se ao lado dela, comeu um dos biscoitos e bebeu um gole de água. Era o gesto mais gentil que recebia em muito tempo. E naquele pequeno abrigo improvisado, um ponto de luz surgiu em sua imensa escuridão. Imara não dormiu de verdade. Ela passou a noite em um estado de alerta, sentada no chão frio, enquanto ouvia a respiração suave de Ayana, aninhada no cobertor que Luma lhes deu. O alívio de estar em um lugar seguro e aquecido era imenso, mas a incerteza do que fariam quando o dia amanhecesse não a deixava descansar. Pouco antes das 5:30 da manhã, ela acordou a filha com cuidado. Meu amor, está na hora de ir, sussurrou. Ayana resmungou, sonolenta, mas não reclamou. Elas se arrumaram em silêncio, dobraram o cobertor e o deixaram no canto, exatamente como Luma havia pedido. Imara limpou o pequeno espaço, garantindo que não deixariam nenhum vestígio de sua presença. Antes de sair, ela olhou pela porta e viu Luma atendendo um cliente. Seus olhares se cruzaram por um segundo e Imara moveu os lábios em um obrigada silencioso. Luma respondeu com um breve aceno de cabeça, um gesto simples que significava tudo. E então elas estavam de volta à rua. O dia estava nascendo. A cidade começava a despertar, mas para Imara e Ayana o problema era o mesmo da noite anterior. Elas não tinham para onde ir. Sem dinheiro e com o estômago vazio, Imara tomou a única decisão que lhe pareceu lógica. Começou a caminhar de volta para o bairro onde morava. Era o único lugar que conhecia, a única referência que tinha naquela cidade gigante. Elas andaram por mais de 1 hora. Ayana, cansada, pedia colo a todo momento. Quando finalmente chegaram perto de sua antiga rua, Imara encontrou um banco em uma pequena praça e se sentou. Precisava pensar, mas sua mente estava em branco, esgotada pelo medo e pelo cansaço. Foi então que ouviu uma voz familiar chamando seu nome. Imara, minha filha, é você mesma?
Imara ergueu a cabeça e viu Dona Clementina, sua vizinha do apartamento da frente, vindo apressada em sua direção. Era uma senhora de quase 70 anos, com um coração enorme e uma preocupação que se estendia a todos que conhecia. Dona Clementina! A voz de Imara saiu falhada. A senhora a alcançou e a abraçou sem dizer mais nada. Foi um abraço apertado, de mãe, e foi o suficiente para que a muralha de força que Imara construiu ao seu redor finalmente cedesse. Ela chorou, abraçada àquela senhora, um choro silencioso de puro esgotamento. Graças a Deus eu te encontrei, disse Clementina, afagando os cabelos de Imara. Fui na sua casa ontem à noite para te levar um pouco de sopa e o seu Carlos me disse que vocês tinham saído. Fiquei com o coração na mão, sabia que você não tinha família por aqui. Passei a noite inteira rezando para te encontrar bem. Ela então olhou para Ayana, que observava a cena com os olhos arregalados. E você, minha princesinha, deve estar cansada. Chega de rua. Vocês duas vêm para a minha casa agora mesmo, e não aceito um não como resposta. Sem dar a Imara tempo para protestar, Clementina pegou uma das sacolas e começou a andar, guiando-as para seu prédio a poucos metros dali. O apartamento de Clementina era pequeno e simples, cheio de porta-retratos, panos de crochê e o cheiro reconfortante de café fresco. Sentem-se, sentem-se. Vou preparar algo para vocês comerem. Enquanto Ayana devorava um pão com queijo, Imara contou tudo para a vizinha. Falou sobre a demissão, a busca frustrada por emprego, o dinheiro que acabou e o despejo. Clementina ouviu tudo com atenção, a expressão em seu rosto se tornando cada vez mais séria. Que mundo injusto, minha filha. Fazer isso com uma mãe de família, lamentou ela. Mas não se desespere. Desespero não enche barriga nem paga conta. A gente tem que encontrar uma solução. Depois que terminaram de comer, Clementina se levantou e foi até uma cômoda antiga na sala. Abriu uma gaveta e de lá tirou um pequeno panfleto dobrado. Eu não sei se vai ajudar, mas quando fiquei sabendo da sua situação, lembrei disto aqui. Ela entregou o papel para Imara. Era um anúncio simples, com letras azuis, de uma empresa chamada Solos Rivera Serviços de Limpeza. A neta da minha comadre trabalha lá, explicou Clementina. Ela diz que o dono é um homem direito. Eles contratam muita gente aqui da comunidade e não ficam exigindo um monte de certificados ou diplomas. É um trabalho pesado, de limpeza, mas é honesto e paga em dia. Talvez seja um começo para você. Imara olhou para o panfleto em suas mãos. Leu o nome da empresa, o endereço e o número de telefone. Depois de tantos nãos, depois de tanto desespero, aquele pedaço de papel parecia a coisa mais valiosa do mundo. Era uma chance, uma possibilidade real. Ela olhou para Clementina, com os olhos cheios de lágrimas novamente, mas desta vez eram lágrimas de gratidão. Eu não sei como posso lhe agradecer, Dona Clementina, por tudo. Agradeça conseguindo esse emprego e colocando sua vida nos eixos. Isso já será o bastante para mim, disse a senhora com um sorriso gentil. Agora descanse. Hoje vocês têm um teto. Naquela noite, Imara dormiu em um sofá-cama no canto da sala de Clementina, mas para ela pareceu o leito mais confortável do mundo. Pela primeira vez em semanas, ela conseguiu dormir profundamente, protegida por 4 paredes amigas e com o estômago forrado. Ao acordar na manhã seguinte, seu primeiro pensamento foi o panfleto azul que estava sobre a mesinha de centro. Ela o pegou e a esperança que sentiu na noite anterior ainda estava lá, misturada agora com uma grande dose de ansiedade. Bom dia, flor do dia, disse Clementina, entrando na sala com 2 xícaras de café. Dormiu bem? Muito bem, Dona Clementina. Obrigada de novo. E então, vai ficar olhando para esse papel o dia todo ou vai usar o telefone? Perguntou a senhora com um sorriso incentivador. Imara respirou fundo. O medo da rejeição ainda era forte, mas a necessidade era maior.
Ela pegou o telefone de Clementina e discou o número do panfleto, a mão um pouco trêmula. Para sua surpresa, uma voz feminina e simpática a atendeu, e depois de uma breve conversa, a convidou para uma entrevista naquela mesma manhã. O problema seguinte surgiu imediatamente: Ayana. Imara não tinha com quem deixá-la. Clementina se ofereceu para cuidar da menina, mas Ayana, ainda assustada com os acontecimentos dos últimos dias, se agarrou à perna da mãe e se recusou a ficar. Não, mamãe, quero ir com você, não me deixa aqui. O pânico no rosto da filha partiu o coração de Imara. Ela não podia forçá-la. Teria que arriscar. Teria que levar a Ayana junto, mesmo sabendo que isso poderia arruinar sua única chance. A Solos Rivera Serviços ficava em um bairro industrial, um galpão grande e bem cuidado, pintado de branco e azul. Não havia luxo, apenas um ar de organização e trabalho. Ao entrar, uma mulher de meia idade, com um sorriso cansado e cabelo preso em um coque, veio recebê-las. Era Marta, a supervisora. A entrevista foi na pequena sala da supervisora. Foi uma conversa direta. Marta perguntou sobre sua disposição para o trabalho pesado e sobre sua responsabilidade. Imara respondeu a tudo com sinceridade. Então, chegou o momento que ela mais temia. Eu preciso ser muito honesta com a senhora, começou Imara, a voz baixa. Eu perdi meu último emprego porque precisei levar minha filha comigo em um dia que ela estava doente. E como a senhora pode ver, hoje ela está aqui de novo. Eu não tenho nenhuma rede de apoio, nenhuma família. É só eu e ela. Se isso for um problema, eu vou entender completamente. Ela se preparou para a rejeição, para o olhar de desaprovação que já conhecia tão bem. Mas, para sua surpresa, Marta olhou para a Ayana, que estava sentada quietinha em uma cadeira no canto, e depois voltou seu olhar para Imara. Havia compreensão em seus olhos. A vida de mãe sozinha não é fácil. Eu sei bem como é, disse Marta em um tom prático. O dono daqui, o Sr. Park, tem uma regra. Se um funcionário tem um problema, a gente tenta ajudar, não virar as costas. Nós temos uma sala de descanso ali nos fundos. É simples, mas tem um sofá, uma televisão velha e uns brinquedos que os filhos de outras funcionárias deixaram por aqui. Se a sua menina puder ficar lá, quietinha, sem atrapalhar o serviço, por mim não tem problema nenhum. Imara sentiu uma onda de alívio tão forte que quase perdeu o fôlego. Ela não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Sério? Foi a única palavra que conseguiu dizer. Sério, confirmou Marta. O trabalho é de segunda a sábado. O pagamento é feito toda sexta-feira, sem atraso. É um trabalho honesto e vai te dar o suficiente para se reerguer. Você pode começar amanhã mesmo. Aceita? Com lágrimas nos olhos, Imara concordou com a cabeça, incapaz de falar. Marta sorriu e a levou para conhecer a tal sala de descanso. Era exatamente como ela havia descrito. Um cômodo simples, mas limpo e acolhedor. Ayana viu a caixa de brinquedos e seus olhos brilharam. Naquele dia, Imara voltou para a casa de Clementina sentindo-se outra pessoa. Havia conseguido um emprego que não a punia por ser mãe, um lugar seguro para sua filha ficar enquanto ela trabalhava. No final da primeira semana, com o primeiro pagamento em mãos, uma quantia que parecia uma fortuna, a primeira coisa que Imara fez foi ir ao mercado. Ela comprou comida, os remédios de Ayana e até um pequeno chocolate para a filha. Ao voltar para o apartamento de Clementina, carregando as sacolas, ela sentiu um tipo de paz que não experimentava há muito tempo. Tinha sido contratada, tinha dinheiro para alimentar sua filha, tinha um lugar seguro para deixar Ayana durante o dia. Era o começo, um verdadeiro e sólido começo. As semanas seguintes trouxeram para Imara algo que ela não sentia há muito tempo, uma rotina. Acordava cedo no apartamento de Clementina, preparava o café da manhã e depois ia com Ayana para a Solos Rivera. Enquanto Imara se dedicava ao trabalho pesado, limpando grandes escritórios e lojas pela cidade com sua equipe,
Ayana ficava na sala de descanso, um pequeno santuário seguro, onde ela podia desenhar, brincar e interagir com os filhos de outras funcionárias que apareciam por lá de vez em quando. O trabalho era cansativo, e Imara chegava ao fim do dia com os músculos doendo, mas era uma dor honesta, uma dor que vinha com a dignidade de um salário ganho com esforço. Com cada pagamento semanal, ela economizava o máximo que podia, sonhando com o dia em que poderia alugar uma kitnet só para elas novamente. Jun Seo Park, o dono da empresa, era uma figura quieta e discreta. Ele não se parecia com os chefes que Imara já teve. Não usava ternos caros, nem ficava trancado em uma sala de vidro. A maioria dos funcionários só o via de passagem. Um homem de uns 40 anos, com traços coreanos e um olhar observador, que vestia roupas simples e preferia ouvir a falar. Um dia, enquanto Imara polia o chão de um corredor, ele passou por ela. Apenas cumprimentou com um leve aceno de cabeça, mas seus olhos registraram a dedicação com que ela trabalhava. Mais tarde, no mesmo dia, ele passou em frente à sala de descanso e parou por um instante, olhando pela fresta da porta. Viu Ayana sentada a uma mesinha, concentrada em um desenho, a língua entre os dentes. Naquele momento, uma lembrança de sua própria infância, de sua mãe trabalhando até a exaustão enquanto ele esperava em um canto, veio à sua mente. Ele sentiu uma conexão imediata com a luta daquela jovem mãe. Alguns dias depois, algo diferente aconteceu. Quando Imara foi buscar Ayana na sala de descanso, a menina correu em sua direção com um objeto novo nas mãos. Mamãe, olha, um livro de colorir novinho e uma caixa de lápis de cor com 60 cores. Imara ficou surpresa. Que lindo, filha! Mas quem te deu? Eu não sei. Estava aqui na mesa quando eu cheguei. Tinha um bilhete dizendo para a pequena artista. Imara procurou Marta, a supervisora. Marta, você sabe quem deixou um livro e lápis de cor para a Ayana? Marta deu um sorriso discreto. Ah, Imara, às vezes recebemos doações. Deve ter sido alguém querendo ajudar. Que bom que ela gostou. Imara achou a explicação um pouco vaga, mas ficou grata demais para questionar. Na semana seguinte, um ursinho de pelúcia marrom e muito macio apareceu no mesmo lugar. E na outra, uma pequena lancheira térmica com o iogurte de morango que Ayana tanto amava. Imara começou a perceber que aquilo não era coincidência. Alguém na empresa estava cuidando delas de forma silenciosa e anônima. Era um sentimento estranho, uma mistura de curiosidade e uma gratidão tão profunda que aquecia seu coração. O gesto mais significativo, no entanto, veio em um momento de aflição. O tempo em São Paulo virou e, com o frio, a tosse de Ayana voltou. Imara passou uma noite em claro, preocupada com a respiração difícil da filha. No dia seguinte, no trabalho, seu rosto mostrava o cansaço e a preocupação. Marta percebeu. Aconteceu alguma coisa, Imara? Você parece preocupada. É a tosse da Ayana, voltou forte essa noite. Preciso comprar mais remédio, mas a consulta com o especialista é tão cara. Marta ouviu com atenção. No final do dia, ela chamou Imara em sua sala. Tenho 2 notícias. O Sr. Park decidiu instalar purificadores de ar em todas as salas da empresa, inclusive na de descanso, para melhorar o ambiente para todos. E ele também aprovou a criação de um pequeno fundo de emergência para ajudar os funcionários com despesas médicas. Marta então entregou a Imara um envelope. Dentro havia um vale que cobria o valor de uma consulta com um pediatra especialista em problemas respiratórios e mais uma quantia para os remédios. Use isso para a Ayana. É uma nova política da empresa, explicou Marta, tornando o gesto impessoal para que Imara não se sentisse constrangida. Naquela noite, de volta ao apartamento de Clementina, Imara colocou a Ayana para dormir, agora abraçada ao seu novo urso de pelúcia. Ela olhou para o vale-consulta sobre a mesa, ao lado dos desenhos coloridos da filha.
Não sabia quem era seu benfeitor secreto, se era Marta ou o próprio Sr. Park, mas quem quer que fosse, essa pessoa estava lhe devolvendo a capacidade de cuidar de sua filha com segurança e dignidade. E por isso ela era imensamente grata. Com o tratamento adequado, a saúde de Ayana melhorou de uma forma que Imara não via há anos. A tosse noturna desapareceu e a menina tinha mais energia do que nunca. A tranquilidade de saber que a filha estava bem e segura permitiu que Imara se concentrasse totalmente no trabalho. Com 3 meses de salários economizados e a ajuda de Clementina, que se recusou a aceitar qualquer dinheiro de aluguel, Imara finalmente conseguiu alugar uma pequena casa em uma vila, um lugar simples, mas com um pequeno quintal onde Ayana poderia brincar. A sensação de fechar a porta de sua própria casa, de ter seu próprio espaço, foi uma vitória imensa. As conversas de Imara com o Sr. Park eram raras e sempre breves. Ela o via de passagem, sempre recebendo um aceno de cabeça educado, mas nada além disso. A gratidão que sentia por ele era enorme, mas ela ainda se sentia um pouco intimidada pela posição dele. Isso começou a mudar em uma tarde de sexta-feira. Imara estava na sala de descanso, esperando sua equipe se reunir, quando Jun-seo entrou para pegar um café. A Ayana, que agora tratava o local como sua segunda casa, correu até ele com um de seus desenhos. Sr. Park, olha, eu desenhei a minha casa nova, tem até um jardim. Jun-seo se agachou para ficar na altura da menina e olhou o desenho com atenção. Que casa linda, Ayana, e este sol está muito sorridente. Você é uma ótima desenhista. Imara se aproximou, o coração batendo um pouco mais forte. Era a chance que ela esperava para agradecer de uma forma mais pessoal. Sr. Park, com licença. Eu só queria dizer mais uma vez, muito obrigada, pela oportunidade de emprego, pela ajuda com a Ayana. O senhor mudou as nossas vidas. Ele se levantou e olhou para Imara. Havia uma gentileza em seu olhar que a fez relaxar. Você mudou sua própria vida, Imara. Eu só abri uma porta. É o seu esforço que está fazendo a diferença. Fico feliz em saber que estão bem e em uma casa nova. Aquela conversa simples quebrou o gelo entre eles. Com o passar das semanas, as interações se tornaram um pouco mais frequentes. Ele perguntava como Ayana estava, elogiava o trabalho de Imara. Aos poucos, ela começou a ver o homem por trás do chefe, uma pessoa reservada, mas profundamente atenta e gentil. A verdadeira conexão entre eles, no entanto, foi formada em uma noite chuvosa. Imara havia se oferecido para cobrir o turno de uma colega que ficou doente e estava terminando de limpar o último andar de um prédio de escritórios, muito depois de todos terem ido embora. Ela estava exausta. Ao passar pelo corredor principal, viu que a luz da sala de Jun-seo ainda estava acesa. Ele estava sentado em sua mesa, olhando para a tela do computador, a expressão cansada. Ele a viu passar e fez um sinal para que ela entrasse. Trabalhando até tarde hoje, Imara? Sim, senhor. Cobrindo uma colega. Já estou de saída. Por favor, sente-se um minuto, pediu ele, apontando para a cadeira à sua frente. Eu admiro sua dedicação. Você nunca reclama, nunca falta. Trabalha mais do que qualquer um aqui. Imara deu um sorriso cansado. Eu faço o que preciso fazer. Quero que minha filha tenha um futuro bom, que não passe pelas dificuldades que eu passei. Jun-seo ficou em silêncio por um momento, olhando para um pequeno porta-retrato em sua mesa. Minha mãe dizia exatamente a mesma coisa, disse ele, a voz suave. Quando chegamos da Coreia, não tínhamos nada. Ela trabalhava em 2 empregos de limpeza, assim como você. Eu era um menino da idade da Ayana e passava as noites esperando por ela em cantos de prédios como este. Ela fazia tudo por mim para que eu pudesse estudar e ter uma vida melhor que a dela. Imara ouvia, surpresa e emocionada. Naquele momento, ele deixou de ser seu chefe e se tornou alguém que entendia sua alma.
Alguém que conhecia o mesmo tipo de luta, o mesmo tipo de amor desesperado de uma mãe por um filho. Eu não sabia disso, Sr. Park, disse ela com a voz embargada. Olhar para você e para a Ayanna me faz lembrar muito dela. Me faz lembrar de tudo o que ela fez por mim, confessou ele. Aquela conversa criou um laço de confiança e respeito mútuo entre eles. E Mara agora entendia a origem da sua generosidade. Os presentes anônimos, a ajuda com os médicos, tudo fazia sentido. Ele não estava ajudando uma funcionária qualquer. Estava, de certa forma, honrando a memória de sua própria mãe. E Mara, pela primeira vez desde que se viu sozinha no mundo, sentiu que havia encontrado não apenas um chefe, mas um verdadeiro aliado. Alguém que via seu valor e entendia o peso de sua jornada. 6 meses depois de começar na Solos Rivera, a vida de Mara era outra. A estabilidade do emprego e o ambiente de apoio haviam lhe permitido florescer. Ela não era mais a mulher assustada e desesperada que havia sido. Agora era uma funcionária respeitada, uma mãe confiante e, pela primeira vez em muito tempo, uma pessoa com esperança no futuro. A relação com Jun Seo se aprofundou em um respeito silencioso e mútuo. Eles não precisavam de muitas palavras. Ambos sabiam que compartilhavam uma história de luta e superação. A empresa realizava uma festa de confraternização todo fim de ano. Um grande churrasco em um parque para todos os funcionários e suas famílias. E Mara, a princípio, pensou em não ir. Ainda se sentia um pouco como uma estranha em eventos sociais. Mas Ayanna ficou tão animada com a ideia de uma festa com pula-pula e algodão doce que foi impossível dizer não. Clementina, a quem Mara agora considerava como uma avó para Ayanna, também foi convidada e fez questão de acompanhá-las. O clima no parque era de pura alegria. Crianças corriam por todos os lados, a música tocava animada e o cheiro de churrasco enchia o ar. E Mara viu Jun Seo não como um chefe, mas como o anfitrião de uma grande família. Ele conversava com todos, sabia o nome dos filhos dos funcionários e até participou de uma partida de futebol improvisada. Ao ver Mara, ele lhe deu um sorriso caloroso de longe, um gesto que a fez se sentir verdadeiramente bem-vinda. Depois do almoço, Marta, a supervisora, anunciou que o Sr. Park gostaria de dizer algumas palavras. Jun Seo subiu em um pequeno palco montado no gramado, segurando um microfone. O falatório diminuiu até que um silêncio respeitoso se instalou. Boa tarde, família Solos Rivera, começou ele, a voz calma e clara. Eu quero agradecer a cada um de vocês por mais um ano de trabalho duro e dedicação. Muitos de vocês sabem que eu não comecei esta empresa para ser apenas um negócio. Eu a comecei porque acredito em recomeços. Acredito que todos merecem uma segunda chance, um lugar onde seu esforço seja valorizado e sua dignidade respeitada. Ele fez uma pausa, olhando para os rostos atentos à sua frente. Este ano, tivemos muitos desafios, mas também muitas vitórias. E a maior vitória de uma empresa como a nossa é ver a vida de nossos colaboradores melhorar. Este ano, uma pessoa em especial se tornou para mim o maior exemplo do que significa a força e o espírito da Solos Rivera. Uma pessoa que chegou aqui em um momento de extrema dificuldade, mas que com uma coragem e uma resiliência incríveis, nos mostrou todos os dias o que é lutar por um futuro melhor. E Mara, você poderia, por favor, subir aqui um instante? O coração de Mara parou. Todas as cabeças se viraram em sua direção. Ela sentiu o rosto esquentar e olhou para Clementina, que a incentivou com um gesto. Tremendo, ela caminhou até o palco, sem ter a menor ideia do que estava acontecendo. Jun Seo colocou uma mão gentil em seu ombro e se virou para a plateia. Mara nos ensinou uma lição valiosa sobre a força de uma mãe e a importância de nunca desistir. Seu trabalho é impecável e sua capacidade de superar os obstáculos é uma inspiração. Por isso,
A empresa precisa de sua força em uma posição de liderança. Imara, eu tenho a honra de te oferecer o cargo de supervisora de equipe a partir de janeiro. Uma onda de aplausos e assovios explodiu na multidão. Imara levou as mãos à boca, os olhos cheios de lágrimas. Supervisora. Ela mal podia acreditar. E não é só isso, continuou Jun-seo, e os aplausos diminuíram. Nós acreditamos que o futuro de nossos filhos é o alicerce de tudo o que construímos. E por isso, a Solos Rivera tem o imenso prazer de anunciar que estamos concedendo à sua filha, Ayana, uma bolsa de estudos integral. A bolsa cobrirá todos os seus custos de educação, desde a escola primária até a conclusão da universidade que ela escolher. Nesse momento, Imara não conseguiu mais segurar a emoção. As lágrimas rolaram livremente por seu rosto, lágrimas de pura incredulidade e felicidade. Uma bolsa de estudos integral. O futuro de sua filha estava garantido. O maior peso que ela carregava, a maior de suas preocupações, havia desaparecido naquele instante. A multidão aplaudiu ainda mais forte. Marta e Clementina choravam abertamente, abraçadas. Jun-seo a abraçou rapidamente, um gesto de apoio e parabéns. Você merece, Imara. Você é a prova de que o trabalho e a bondade constroem novos caminhos, sussurrou ele. Imara desceu do palco, sentindo-se como se estivesse flutuando. Ayana correu para seus braços, sem entender direito o motivo das lágrimas, mas feliz porque todos estavam felizes. Imara a abraçou com força, olhando por cima do ombro da filha para Jun-seo. Seu olhar transmitia uma gratidão tão profunda que nenhuma palavra no mundo seria capaz de expressar. Ali, no meio daquela festa, cercada por pessoas que a acolheram, ela entendeu que sua vida havia se transformado para sempre. Um ano depois, a vida de Imara era irreconhecível. Como supervisora na Solos Rivera, ela descobriu em si uma capacidade de liderança que não sabia que possuía. Ela comandava sua equipe com a mesma empatia e respeito que havia recebido. Conhecia a história de cada um, suas lutas e seus sonhos. Certo dia, uma nova funcionária, uma jovem mãe solteira como ela um dia fora, chegou para seu primeiro dia de trabalho com os olhos cheios de medo. Imara a chamou para um canto no final do expediente. Escuta, eu sei que o começo é assustador, disse Imara, a voz suave. Eu já estive exatamente onde você está, mas quero que saiba que este lugar é diferente. Se tiver qualquer problema, qualquer dificuldade com seu filho, não hesite em me procurar. Aqui a gente se ajuda. A jovem olhou para Imara com um alívio tão imenso que seus olhos se encheram de lágrimas. Naquele momento, Imara entendeu que o ciclo de bondade que Jun-seo havia iniciado agora continuava através dela. A relação entre Imara e Jun-seo se transformou em uma amizade sólida e tranquila. Ele se tornou uma figura constante e positiva na vida dela e de Ayana. Não havia romance, mas algo talvez até mais raro e precioso, um profundo laço de lealdade e carinho. Nos fins de semana, era comum ver Jun-seo no parque perto da casa de Imara, ensinando Ayana a andar de bicicleta ou a empinar pipa. A menina, com a naturalidade das crianças, passou a chamá-lo de Tio Jun, e o título foi adotado com um carinho silencioso por todos. Clementina continuava sendo a avó do coração, sempre presente com seus conselhos e seu afeto. Em uma tarde ensolarada de domingo, enquanto observavam Jun-seo e Ayana rindo ao tentar recuperar uma pipa presa em uma árvore, Clementina suspirou ao lado de Imara. Quem diria, minha filha? A vida dá umas voltas, não é? Olhe para aqueles dois. É verdade, dona Clementina, respondeu Imara, o coração sereno. Eu nunca imaginei que seria possível ser feliz assim. O Jun é como um anjo da guarda que apareceu em nossas vidas. Mais tarde, em sua pequena e arrumada casa,
Imara preparava o jantar, enquanto Ayana, agora com 7 anos, fazia a lição de casa na mesa da cozinha. A bolsa de estudos havia permitido que Imara a matriculasse em uma excelente escola, e a menina era uma aluna dedicada e curiosa. Olhando para a filha, tão segura e cheia de vida, Imara se lembrou daquela tarde chuvosa e terrível, sentada na calçada com 2 sacolas e nenhum lugar para ir. Lembrou-se do frio, da fome e do desespero. A memória ainda doía, mas não a assombrava mais. Agora era apenas um lembrete da distância que havia percorrido, da força que havia encontrado. Naquela noite, eles se reuniram para um jantar simples na casa de Imara. Era uma cena que se repetia com frequência. Imara, Ayana, Junseu e Clementina sentados ao redor da mesa, dividindo uma refeição e conversando sobre a semana. Tio Jun, na minha escola a gente está aprendendo sobre outros países. A professora falou da Coreia, disse Ayana, animada. Junseu sorriu. É mesmo? E o que você aprendeu? Que lá eles comem com 2 pauzinhos. O senhor pode me ensinar a usar? Claro que posso, respondeu ele. Na próxima vez eu trago um par para você treinar. A conversa fluía fácil, cheia de risadas e de uma cumplicidade tranquila. Não eram uma família tradicional, ligada por sangue ou por um relacionamento romântico, mas eram, sem dúvida, uma família. Uma família forjada na adversidade e cimentada por pequenos gestos de cuidado, por apoio mútuo e por uma generosidade que não pedia nada em troca. Ao final da noite, depois que todos foram embora e Ayana dormia tranquilamente em seu quarto, Imara ficou na sala por um momento, olhando pela janela para as estrelas. Sua vida não era um conto de fadas. Havia sido uma jornada de muita dor e luta. Mas ali, na quietude de seu lar, ela se sentia completa. Havia aprendido que finais felizes não precisavam de príncipes encantados. Às vezes, eles eram construídos com a ajuda de vizinhos de bom coração, com a empatia de um chefe que se lembrava de suas origens e, acima de tudo, com a força inabalável de uma mãe. E essa felicidade, real e conquistada, era tudo o que ela sempre quis. Na jornada da vida, muitas vezes nos sentimos como Imara, para cada mulher que já se sentou no chão frio da calçada da vida, com o peso do mundo nas costas e o futuro parecendo uma noite escura e sem estrelas. Esta história sussurra uma verdade. A sua força é maior do que a sua dor. A história de Imara nos ensina que o valor de uma pessoa não é medido pelo seu emprego, pelo dinheiro que tem no banco ou pela aprovação dos outros. O verdadeiro valor está na resiliência silenciosa, na coragem de se levantar mais uma vez, mesmo quando as pernas tremem e o coração está partido. Está na dignidade com que se enfrenta a humilhação e no amor inabalável que nos faz continuar, não por nós mesmas, mas por aqueles que dependem do nosso sorriso. Para cada mãe que já abriu mão de sua própria refeição para que um filho pudesse comer, para cada mulher que já chorou em silêncio para não preocupar quem ama, a jornada de Imara diz: eu vejo você. O seu sacrifício não é em vão, mas a lição mais profunda talvez seja esta. A esperança muitas vezes não chega como um milagre barulhento, mas como um gesto simples e humano. Ela chega como um cobertor oferecido por uma estranha em uma noite fria, como Luma. Ela chega como uma porta que se abre e um prato de comida quente quando não se tem para onde ir, como Clementina. Ela chega como alguém que enxerga o seu valor quando você mesma duvida dele e que ajuda discretamente, não por pena, mas por reconhecer em sua luta um eco de sua própria história, como Junseu. Esta história nos lembra que não estamos sozinhas, mesmo quando a solidão parece ser nossa única companheira. A ajuda pode vir de onde menos se espera, e a família que nos cura nem sempre é a de sangue, mas aquela que a vida, em sua imensa sabedoria, escolhe para nós. O final feliz de Imara não foi encontrar um príncipe encantado.
foi encontrar algo muito mais valioso, a si mesma. Foi reconquistar sua paz, sua segurança e sua dignidade. Foi poder olhar para sua filha e saber que seu futuro está protegido, não pela sorte, mas pelo fruto de sua própria luta e da bondade que encontrou no caminho. Portanto, que a lição que fique em nosso coração seja esta: nunca duvide da força que reside em você e nunca subestime o poder de um pequeno gesto de bondade, tanto o de receber quanto principalmente o de oferecer. Porque são esses pequenos gestos que, tijolo por tijolo, constroem os mais belos e verdadeiros finais felizes. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!